nós temos uma figura, por exemplo, chamada exatamente Antíoco, no ano 167. Exatamente naquela região em que eles foram contemplados, eles governaram aquela região de Jerusalém e começaram a querer impor a sua religião. A cidade perdeu seus privilégios naquela época. Antíoco procurou forçar e helenizar o seu novo território, proibindo total culto, adoração ao Elohim Todo-Poderoso, a observância do Shabá, a questão alimentar. Ele proibiu, mandou que todo mundo comesse porco e todos os alimentos impuros, bem como ele proibiu também a circuncisão. E dentro do templo, prezado telespectadores, eles colocaram exatamente a figura de um Deus. A figura foi chamada de Zeus. A estátua de Zeus foi colocada ali dentro do templo, meu prezado telespectador. E uma vez que essa estátua foi colocada, foi exigido, está lá no livro de Macabeus, foi exigido que eles sacrificassem diante de Zeus, no templo do Eterno, hein, gente? No templo do Eterno, um porco. Foi sacrificado um porco diante do altar de Zeus. É incrível. Nós temos aqui o dicionário das mitologias. Eu vou mostrar para vocês para que ninguém diga que nós não estamos mostrando dentro de um contexto histórico. Novamente de Tassilo Fiespaldi, publicado pela Kultrik Mac, nós temos deuses e heróis da antiguidade clássica. Eu vou ler para vocês, como está na tela do computador, na página exatamente 279, fala quem é a palavra Zeus. De onde veio esta palavra? Nos diz: o nome que Deus, do Deus Supremo Zeus, genitivo Dios, Difus, do vocativo Dios, o qual por sua vez está ligado à raiz div, o grego Dios, o latim divus, Deus, que significa brilhar, ser luminoso, aparece também com a forma Zan. E então, prezado telespectadores, vocês podem perceber que confirma como entrou dentro do mundo hebraísta esta forma do filho de Teshuv. O filho de Teshuv, que era Yeshkur. Este homem, este ser, era também chamado de Zeus. Por isso que é muito comum você dizer: Jesus é filho de Zeus. Era muito simples, em outras palavras, na linguagem latina moderna, você dizer Jesus é o filho de Deus. Era uma expressão muito familiar àqueles adoradores do sol, adoradores solares antigos. Eles adoravam os seres cujas terminações exigia a terminações os, sus. Por exemplo, nós temos aqui Pegasus, Dionísios, Parnassus, Tarsus. Essa terminação sus, como vemos, ela, prezados telespectadores, se refere exatamente ao ídolo greco chamado Zeus, que era também adorado pelos romanos. Bem, agora podemos avançar com vocês e dizer quem realmente, por que era tão querido a imagem de Ieso, o deus solar. Muito bem, lá no Egito, por exemplo, o nome dele era diversificadamente, havia uma variação, a variante do seu nome. Um deles era Osíris, era adorado na forma de um biscoito redondo. Os membros da religião egípcia então comiam o seu Deus. Comia o seu Deus para colher força, luz. Daí a origem da hóstia, quando eles diziam: este é o meu corpo, tomai. E fazia o sinal da cruz, que era o sinal de Nibiru, prezado telespectador. Tomai e comei todo vós. Este é o sangue da eterna e nova aliança que é dado por vós. Então, quando se comia a hóstia, exatamente o ostensório era uma réplica perfeita do sol. Exatamente para dentro, guardado daquele biscoito,
escondido dentro dele, comido pelos fiéis, e dentro do biscoito tinha 3 letras, bem conhecida como IHS. Na realidade, ali escondia um conto mitológico onde está Isus, Horus e Sebe. São deuses da mitologia. Por incrível que pareça, esse Deus, inclusive, está na Bíblia romênia. Sim, prezados ouvintes, na Bíblia romênia. Se você pegar, por exemplo, na língua romênia, era uma língua também oriunda do latim. Nós vamos encontrar exatamente em Mateus. Mateus, você encontra no capítulo 1, exatamente como está o nome exatamente da figura do deus pagão. Está aqui, prezados ouvintes, Cartea Nemului Lui Isus. Diante de vocês aqui, prezados telespectadores, exatamente como esta deidade pagã, reconhecida pelos dicionários de mitologia de diversas nações, como ele era muito querido. Vocês podem perguntar, mas por que este nome era tão forte, era tão querido em um contexto mitológico no passado? É simples, prezados ouvintes. Sempre foi sonho dos gregos helenizar o povo hebreu. Sempre foi o sonho dos gregos. Os gregos, então, eles pegaram, exatamente eu vou citar aqui para vocês, eles pegaram, por incrível que pareça, o nome Iesus. Da onde? Como eles compuseram esse nome Iesus? Perceba, prezados ouvintes, que os dicionários, os mais diversificados das religiões dos países aí afora, mostra isso com clareza. Mostra como foi por que eles escolheram na transliteração para o nome, do nome Yeshua no hebraico, por que eles escolheram Sus? É simples. Eu vou citar aqui um dicionário para você. Você quer ver? Muito bem. Anote aí. The Origin of Christianity by A.B. Traiana. Diz o seguinte, a origem do cristianismo por A.B. Traiana, diz o seguinte: a adaptação do nome Iesus, Jesus, é uma composição oriunda do nome Zeus. Vocês estão vendo aqui, prezados telespectadores, aqui nós temos uma gama enorme, exatamente uma gama enorme, vários dicionários. Eu vou citar alguns para vocês, para que vocês não pensem que nós estamos aqui criando de nossa cabeça. Eu vou citar, por exemplo, o pensamento de um dicionário muito conhecido como The True Name and Title, do Dr. Henry Clifford Gillen, em 1931, em Ohio, United States of America, e do professor J.C.J. Medford, onde eles dizem: é conhecido que o nome grego de Sus, Sus, era uma forma dos nomes aonde a deidade Zeus era adaptada para essa terminologia, prezados telespectadores. Isso está no Dictionary of Christian Lore and Legend, professor J.C.J. Medford, e confirmado exatamente pelo Gospel of the Kingdom, True Name and Title, Names e Títulos, de Dr. Henry Clifford Gillen, 1931, Ohio, United States of America. Então, prezados ouvintes, por incrível que pareça, os vários dicionários mostram a figura de Iesus em grego, mostra a figura de Iesus. A terminação sus vem exatamente de uma adaptação à deidade pagã Zeus. Nós temos a confirmação exatamente no Biblical Research Institute, em 1996, por Les Aaron Gosling, onde diz claramente, confirmam-se que os outros já falaram. Eu estou simplesmente citando alguns, para que você veja, prezado telespectador, que nós não estamos inventando doutrinas. Isso é confirmado por PhDs, por vários dicionários around the world, em volta do mundo inteiro, que o termo sus é exatamente uma transliteração incorreta, viu? De Zeus.
é uma transliteração correta de Zeus e está aqui. E se nós formos citarmos e pegarmos todos os dicionários que mostram essa realidade, por exemplo, nós temos aqui The Faith Magazine, na página, no volume 69, nós temos aqui que o plano dos gregos era simples. Eles queriam adaptar a terminologia dos nomes das divindades, dos Elohims hebraico, e fazer a adaptação aos seus deuses. Aqui, prezados telespectadores, nós vemos, por incrível que pareça, prezados ouvintes, The Faith Magazine, volume 69, lá nos Estados Unidos. Pode perceber, prezados ouvintes, que não estou inventando essa bibliografia, eu vou estar disponibilizando para você, para que você pesquise, está aí diante dos seus olhos, para que você veja exatamente que nós não estamos aqui inventando. Perceba, vou repetir de novo o que eles disseram, olha que coisa terrível. O plano dos gregos era simples. Eles queriam pegar os Elohims hebraico e adaptar as terminologias aos nomes dos deuses da Grécia. Era isso que eles queriam fazer. Era o desejo dos tradutores, prezado telespectador, fazerem esta adaptação. Vejamos a seguir. Por exemplo, por incrível que pareça, nós temos a chamada de controle da terminologia a fim de servir às deidades pagãs. Aqui já começa a desmentir a muitos que querem justificar que os gregos transliteraram corretamente o nome do Mashiach. Isto é um absurdo, é uma vergonha. Isto é uma terrível de uma mentira. Até mesmo nós temos o parecer aqui da Sociedade Bíblica do Brasil sobre essa questão. Você sabe o que é que eles disseram? Muito bem. Eu vou ler aqui uma parte. O parecer da Sociedade Bíblica diz: a Bíblia no Brasil, sobre tradução no seu item 7, os tradutores da Bíblia da Almeida afirmam e confirmam e reforçam, e diz os tradutores, o real significado dos nomes não é assegurado pela transliteração. Ou seja, não faz sentido conforme o nome original. Ou seja, a mensagem que o nome original dá, no sentido espiritual, vamos entender, não é assegurado. O que é assegurado? O dicionário Aurélio Buarque de Holanda diz: firme, estabelecido, tornado seguro. Então, a própria Sociedade Bíblica do Brasil, ela diz que os nomes que vieram do hebraico e passaram para outras línguas não é assegurado em hipótese alguma, prezados ouvintes. Porém, aqui nós queremos mostrar, prezados telespectadores, porque aqui cabe uma análise, então, de como estes tradutores do grego koiné, por exemplo, como foi que eles fizeram as suas transliterações? Como foi que eles compuseram? Nós já sabemos que os dicionários de diversas nações já disseram que eles pegaram, adaptaram os Elohims israelitas e fizeram uma adaptação pagã aos deuses, a atribuição a Sus, aos deuses como Zeus, Pegasus, Tarsus e assim sucessivamente. Por exemplo, se você ver aí na tela do computador, você está vendo as letras iota, eta, sigma. Estas primeiras letras, prezados ouvintes, se referem ao tema. A pergunta aqui é: por que os gregos usaram essa regra que você está vendo aí, prezado ouvinte? Olha aí, meu telespectador. Por que eles usaram essa regra para fazer a sua transliteração? É incrível. Em primeiro lugar, esta transliteração não tem nenhuma relação com a realidade do nome Yeshua, que tem na sua raiz salvação. Não tem, a palavra grega é sotero, salvação. Jesus não tem esse sentido. Então eles fugiram totalmente. Mas vamos entender a mente deles. Vamos lá. Eles então justificam que o nome Yeshua, eles dizem assim:
Não, o nome Yeshua, os pastores, já vi pastores adventistas, pastores da Assembleia Batista dizerem, não, o nome Yeshua é um nome feminino, e no grego ficaria melhor desta forma. Bem, este é um argumento, eles dizem, os gregos fizeram essa transliteração para poder se adaptar às características masculinas. Bem, veja, prezados ouvintes, que é um dos motivos, é uma das... eles falam assim, eles procuram justificar as suas atitudes. Mas veja, prezados ouvintes, perceba que ao justificar estas ações, eles dizem que veio do feminino. E então nós teremos que adaptar. Então vamos lá. Aqui, você está vendo aí diante de vocês, nós temos aqui dentro da língua grega os 5 casos onde os substantivos são declinados. Olha como eles fizeram. Nós temos o primeiro caso, que é o nominativo, os, o genitivo, ou, o dativo, o acusativo, on, o vocativo, e. Por que, então, essa terminação alfa e sigma representam uma terminação feminina? Eu não entendo. Porque então eles dizem que não pode usar esta transliteração porque é uma representação feminina. Por exemplo, nós temos aqui alguns casos que os mesmos tradutores do Koine, é aqui que a gente fica com a pulga atrás da orelha, porque os tradutores gregos que traduziram o hebraico e o aramaico, exatamente traduziram para o grego koiné, porque eles, ao traduzir o nome Yeshayahu, as terminações ali é Yahu, eles colocaram a terminação alfa e sigma, as, é incrível. Porque eles então colocaram no nome também de Zedequias e colocaram no grego exatamente a palavra Sedequia, terminando em alfa. Porque a regra não foi aplicada também exatamente para a forma de Josias, Iosiarro em hebraico, eles colocaram exatamente Iosia, a terminação ali em alfa. E no caso de Yeshayahu, eles colocaram Isaías. E por que ele está lá, Isaías, alfa e sigma no final? Gente, põe a mão na consciência. Vamos aqui colocar a mão na consciência, prezados telespectadores, porque a regra só difere para Yeshua. Vocês aqui não desconfiam? Faça uma pesquisa, telespectadores. A regra só é aplicada para Yeshua, mas não, prezados telespectadores. Veremos a seguir que as intenções deles era a mais negra possível. Por exemplo, eles dizem que essas terminações eram do feminino. E por que então não aplicaram para todos os outros a mesma regra? Bem, os que defendem essa posição dizem que o nome do Messias foi flexionado dentro da segunda declinação, porque a terminação alfa e sigma apresenta uma terminação feminina. Porém, prezados telespectadores, como vocês acabaram de ouvir, isso não tem coerência. Isso é uma tremenda de uma furada, de uma mentira. E você sabe, prezado telespectador, a base deste mundo é a mentira. O planeta Terra, ele é fundamentado em uma mentira. Mente para você em tudo. Mente para você na saúde, mente para você na alimentação, mente para você no transgênico, mente para você na religião, mente para você na história. O mundo é baseado numa mentira e você tem que engolir a mentira para sobreviver. Essa é a realidade que eles querem empurrar no seu cérebro, a mentira. Porém, prezados ouvintes, nós temos aqui o dicionário utilizado, uma gramática utilizada pelo reverendo Valdir Carvalho Luiz, onde ele diz como deveria ser a transliteração corretamente, quando ele diz o seguinte: as características da quarta classe da primeira declinação dos substantivos terminado em epsilon, iota, exatamente, e o nominativo
genitivo, dativo, acusativo e vocativo. Nominativo, alfa e sigma. Genitivo, ou alfa. O dativo, alfa. O acusativo, an. E o vocativo, alfa. Veja, prosados ouvintes, o que ele diz. O nome do Salvador não atende todas as exigências para ser flexionado nesta declinação, pois termina com sigma em eta e iota. As letras, então, do nome Yeshua mostra exatamente uma terminação nominativa. Por exemplo, eles pegaram o nominativo os, o, dativo ou, acusativo on, vocativo e. Então, conforme aqui estamos vendo, as terminações seriam aqui corretamente essa. O nominativo es, o genitivo o dativo en, o acusativo en e o vocativo a. Ou seja, sendo que as 3 primeiras letras, que é o tema, é inalterado, prezado telespectador. E a classe das declinações, tanto aqui como na quarta, aqui na quinta como na quarta declinação, seria sempre Yeshua. Exatamente, prezados ouvintes, aqui não fugiríamos da regra. Se eles tivessem a intenção correta, se eles fizessem corretamente a transliteração, aqueles homens de mente pagã, greco-romana, adoradores de ídolos, matadores de criança. Imagine, prezados telespectadores, vocês pegarem os códex desses indivíduos, olhe a mente deles. Analise, prezado telespectadores, indivíduos com as mentes pagã, indivíduos com as mentes totalmente voltadas para o sol, indivíduos que sacrificavam vidas humanas, indivíduos que matavam em nome de Jesus, em nome de Deus, matavam tanto na guerra como sacrifícios humanos, indivíduos que a mente estavam cheios de ídolos, Hércules, Zeus, Deus, Iesus, Jesus, Escur, Nimrod, Dominizeu, indivíduos que faziam tantas terríveis coisas contra os judeus, matavam judeus, destruíam os judeus, perseguiam os hebreus. Agora, olhe agora para a minha cara e diga para mim que os códex desses indivíduos são os confiáveis, que as transliterações desses indivíduos é as verdadeiras transliterações, que esses indivíduos é digno de confiança, que eles fizeram isso porque a transliteração correta era assim. Mentira! Mentira! Nós já vimos e confirmamos, por exemplo, na página 68 do livro, exatamente do livro, na página 68 do livro Dictionary of Christian, de Lore e Legend, diz claramente que os gregos deram nome de pessoas e locais à fonética dos seus deuses, como Zeus. Sus, Zeus, Zeus, era atribuído a Parnassus, a Pegasus, a Zeus, a Dionísios, a grega da saúde, Iesus. Isso está na página 68 do dicionário. Veja, prezados ouvintes, que ao transliterar os nomes dos profetas, o mesmo passou para Eliarro, eles colocaram corretamente Elia, e até hoje Elias. Fizeram também adaptação para Elishav, eles colocaram Eliseus. É incrível. E então, prezados ouvintes, nós percebemos uma clara e bem correta colocação pagã da intenção daqueles indivíduos que tinham uma intenção maligna, adaptar os Elohims, exatamente que é um só, o Elohim hebreu, adaptar aos deuses politeístas da Grécia, prezados ouvintes, a adoração ao sol. Aqui era o mais alto grau do que eles estavam fazendo. Nós temos aqui, inclusive, exatamente eles dizem, mas isso é da Septuaginta. Gente,
toda vez que alguém faz um furto, quando um ladrão rouba, não existe crime perfeito, ele sempre deixa um rastro do roubo. E foi mostrado isso exatamente nas suas transliterações do grego. Por exemplo, nós temos aqui uma Bíblia grega em nossas mãos. A pior coisa do mundo é aquela pessoa que é escolado, doutrinado. São as pessoas que não estão abertas à pesquisa. Se vocês pesquisarem sobre a Septuaginta, você vai ver que a Septuaginta não é uma tradução tão velha assim. Olha o que é que eles dizem, o que é a Septuaginta. Eles dizem, bem, a Septuaginta é uma tradução grega do Velho Testamento, traduzido no ano 50 a 150 a.C. Escritores do Novo Testamento citaram às vezes a Septuaginta, mas eles dizem que foi feita durante o 3º ao 2º século a.C., ainda acabada no tempo de Ptolomeu, e quem fez foi 72 sábios judeus. Por incrível que pareça, de acordo, eles dizem que nós temos um documento arqueológico. Ele cita a carta de Aristéas. E na carta de Aristéas para Filocrates, no ano 130 ao ano 100, de acordo com essa carta de Aristéia, o bibliotecário de Alexandria persuadiu Ptolemy II, Filadélfia, para traduzir a Torá para o grego, para o uso dos judeus de Alexandria. A carta menciona que foram selecionadas 6 tradutores de cada uma das 12 tribos e que eles completaram a tradução apenas em 72, enquanto os detalhes desta história são indubitavelmente fictícios, gente. A gente percebe que os jesuítas, eles eram técnicos de falsificar documentos para dar validade às suas ideias. Por quê? O núcleo aqui é uma só coisa. Como é que judeu vai pegar os nomes Kadosh do Eterno e vai colocar o nome Zeus, Iesus e outros títulos pagãos, adaptando, por exemplo, a palavra inferno? A palavra grega era Hades. Como é que eles iam colocar a palavra Hades, sendo Hades uma deidade pagã? Gente, existia no meio judaico uma coisa chamada de halahá. Halahá, para quem não sabe, é autoridade doutrinal e autoridade espiritual. Jamais o judeu iria fazer isto, nunca um judeu iria fazer isto. Então aqui você pode perceber a mentira em cima de uma mentira. Eles dizem que veio da metade do 3º século antes de Cristo, mas presta atenção, a única prova de origem da Septuaginta na era pré-cristã é a carta de Aristéia. Então, que de acordo com a citação acima, dá detalhes que são incontestavelmente fictícios. É incrível. Vejamos agora algumas opiniões. Por exemplo, ali no seminário, eu fiz teologia na universidade lá de São Paulo, na Unasp, em 91 terminei, e ali veja bem o que é que eles dizem. No seminário nós ouvimos muitos pronunciamentos autorizados relativos à grande antiguidade da Septuaginta. Os professores e os livros de ensino que eles nos fizeram ler, eles disseram, não poderiam estar errados. Seguramente nós raciocinamos. Deve haver alguma evidência definitiva de manuscrito. Bem, há alguma evidência de manuscrito, mas esta não apoia as origens pré-judaicas da Septuaginta. Veja, prezados telespectadores, isso na escola nós ouvimos isso. Por exemplo, eu vou citar algumas situações aqui, Clara. Um dos indivíduos que nós lemos nas enciclopédias é Unger. Ele escreve: os mais velhos e mais importantes manuscritos da Septuaginta são Códice Vaticano, que Códice Alexandrino e Códice Sinaico. Duas coisas cooperarão o leitor perspicaz imediatamente. Os manuscritos que temos em mão mais antigos vieram do 4º século. E eles são os manuscritos chamados de corruptos. Veja, prezados ouvintes, que confirma o que Armindo de Abreu. Eu estou aqui exatamente com Armindo de Abreu, onde ele confirma exatamente o que aqui está escrito, onde está exatamente os historiadores como Estcourt, Hort, fala claramente que a Septuaginta é uma farsa produzida por Constantino, prezado telespectadores. Eu tenho aqui à disposição toda uma bibliografia historicamente confirmada, textos mostrando cada fase da história, como eles adaptavam. Por exemplo, nós temos aqui o livro O Poder Secreto. O livro O Poder Secreto de Armindo de Abreu mostra exatamente que eles passavam todo o tempo
destruindo tudo que era hebraico e aramaico. Em 1232, o Papa Gregório IX determinou a ordem dominicana de pregadores mendicantes que fizesse a Inquisição na Itália, Espanha e Portugal, e que nesse caminho localizasse, censurasse e queimasse todos os livros escritos em hebraico e aramaico. Era incrível. A perseguição mostra desde o tempo de Diocleciano, prezados telespectadores. Desde o tempo de Diocleciano, eles perseguiam, eles trucidavam. Isto por quê? Vamos ver agora. Por que eles faziam isto? Para poder valer os deuses gregos. Aqui nós só falamos com provas. O livro Poder Secreto, o falecido Armindo de Abreu, em seu livro, eu vou mostrar aqui para vocês, exatamente na página 310, onde eles dizem claramente: no concílio de Niceia, veja para dizer, para depois que eu estou mentindo, que eu estou inventando, tá, prezados ouvintes? Anote a página, vá lá no último parágrafo, diz o seguinte: ela somente veio se transformar numa doutrina fundamental durante o Concílio de Niceia em 325. A Trindade e vários deuses de Roma. Os romanos oravam para muitos deuses, rezavam também para os seus antepassados, usando-os como mediadores para levarem seus pleitos aos deuses. Isso os colocava no começo da igreja, bastante suscetível de aceitarem e dar nome aos deuses antigos. A identidade desses deuses era Haddad, Adonis, Alcides, Amenhá, Anu, Baal, Barro, Baco, Bali, Bel, Cronos, Deus, Deva, Jesus, Isus, Jesus. Está aqui, prezados ouvintes, que eu não estou inventando. Esse livro é um best-seller, foi vendido para mais de 150 mil pessoas em todo o Brasil. Recentemente foi tirado de circulação este livro pela Igreja Católica, mostrando de onde veio a deidade antiga, pagã, a deidade chamada Ieso. E por incrível que pareça, prezados ouvintes, eu quero mostrar para vocês aqui que a Septuaginta é um falsários mentirosos, terrivelmente mentirosos. Eles tentam esconder de vocês a verdade clara e concisa. Aqui, prezados telespectadores, deixo uma abertura. Por exemplo, eles nos pedem provas e eles dizem: mostre-nos as provas. Cadê as provas que você tem? Cadê as provas que você tem? Aqui no grego, que a transliteração correta foi Iesua em grego e não Iesus. Como nós já vimos, nós mostramos muitas das provas. Vamos aqui mostrar algumas provas para vocês. E uma das primeiras provas que eu desejo mostrar aqui para vocês, entre muitas outras, é uma prova magnífica. Esta prova, ela está numa sequência imensamente perfeita. Exatamente, está no livro, está na Bíblia grega. Inclusive aqui na Bíblia grega, me pediram para mostrar. Me mostre, ele só mostra lá em Neemias 11:26. Ali foi um erro dos copistas, eles dizem isso. Mas foi um erro, eles vacilaram, ali não era para acontecer. Satanás tenta te enganar, prezados ouvintes, mas nós temos outros textos da Septuaginta, hein? Para você ver que a Septuaginta ela é corrupta e foi considerada pelos historiadores altamente cheia de erros, paganismo, introduções a deuses e textos adulterados. Por exemplo, nós temos o texto aqui está na minha mão, diante de mim, Gênesis 46, versículo 17. Está aqui, prezado telespectadores, Gênesis 46, versículo 17. Está aqui, prezado telespectadores, o outro texto que está lá, Iesua! Está lá a transliteração correta novamente, prezado telespectadores. Foi erro dos copistas? Hein? Os outros textos eles adulteraram, só lá está Iesus, em crônica, e nisso, Iesus. Nenhum ladrão consegue roubar sem deixar uma pista do roubo. Eu tenho outro texto. Você quer ver outro texto?
aqui mesmo, aqui na Bíblia grega, essa que desmascarou o mundo, foi essa Bíblia aqui grega, essa aqui, ó. Eu vou dar aqui a fonte dela, eu vou dar a fonte dela aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui foi adquirida exatamente lá na Holanda. Essa foi a grega lá da Ilha Chipre. A grega da Ilha Chipre que estava comigo, professora de história lá na Grécia. Ela pegou esta Bíblia aqui e leu. E ela disse, o nome Iesus veio de Zeus. É uma adaptação morfológica das terminações sus, us. Ela pegou os textos e me deu. Lá está, em Crônica 7, versículo 30. Eu estou aqui, na minha mão, está exatamente o texto que ela fala aqui, prezados ouvintes, na palavra, onde diz claramente, 1 Crônica 7,30, diz, Yeshua! Está aqui, prezados telespectadores, a mentira, como tem pernas curtas. Eles estão tentando enganar vocês. Eles estão tentando tirar vocês do eterno. Este documento, prezado telespectador, ele mostra exatamente, está na carta do Concílio de Niceia. Particularmente, eu tenho nas minhas mãos exatamente uma das maiores evidências de como estes nomes pagãos, de como esses nomes de deuses adentraram dentro do meio judaico. Como eles criaram sua Bíblia? Você sabe que a Bíblia Almeida tem 52 mil adulterações? Sim, prezados telespectadores. Ela é corrupta. Dentro do seu bojo, dentro do seu âmago, a Bíblia grega traz exatamente toda a doutrina espúria dos demônios. E isso foi transmitido para a Septuaginta, no ano 340, quando eles queimaram o hebraico e o aramaico. E chega Constantino no Concílio de Niceia em 325 e chega ao mundo e diz, vamos fazer uma Bíblia nova. Exatamente isso se cumpre quando eles pediram a Jerônimo que fizesse isso e trouxeram no ano 340, alguns anos antes, 43 anos antes, trouxeram um Natal de Septuaginta. Gente, a história... Olha a história, leiam, estudem. As pessoas têm preguiça, têm vontade de só ouvir de um líder. Ouve de um líder e vê uma pessoa batendo a boca e acredita no primeiro sapo que vê lá na esquina. E, no entanto, não investiga, não procura para ver. Olha o que é que o Armindo de Abreu diz. Aqui está, prezados ouvintes, a maior bomba de todos os tempos que eu vou apresentar para vocês agora. Exatamente está na carta do Concílio de Niceia. Eu vou ler para vocês essa carta do Concílio de Niceias. Exatamente o que foi que aconteceu ali. A ata do Concílio de Nicaene, na página 1618. Veja o que verdadeiramente aconteceu naquela época, prezados ouvintes. Por que o nome, então, Iesus? Não tinha Jesus na época, era Iesus, Ressus, Isus, Esus. Nós lemos algumas mudanças, mas era a mesma pessoa. Vamos ver, eu vou ler aqui para vocês na íntegra a carta, para não dizer que eu estou mentindo. Onde diz, a origem do nome Jesus Cristo fala, ao fim desse tempo, Constantino retornou à reunião e descobriu que os presbíteros não tinham chegado a um acordo sobre a nova divindade. Mas tinha uma lista de 5 perspectivas. A lista era César, Crisna, Mitras, Horus e Zeus. Isso está na história eclesiástica. Eusébio, está em inglês, viu, prezados ouvintes? Na página 325. Veja, Constantino era o espírito dominante em Niceia. E ele finalmente decidiu qual seria o novo Deus para eles. Para envolver as facções britânicas, ele determinou que o nome do grande Deus, Druida, e este nome deste grande Deus Druida, eu falei isso logo no início, chamava-se Jesus, juntasse com o Deus Salvador do Oriente para agradar os orientais, que chamava aquele antigo lugar de Krishna, que em sânscrito era Cristo, era o local que parava as naves dos Anunnaki, vindo de Nibiru, onde trazia os deuses. Um deles era o filho de quem? Enlil, cujo nome Texuve
O filho de Eliu era chamado Iscur. Este filho de Eliu descia numa região chamada Crista. E aqui está. Então eles pegaram Cristo e pegaram Rezu. E assim Krishna, Rezu Krishna, seria o nome oficial do novo Deus romano. A votação, queridos ouvintes, ali na ata foi delegada, foi vista. E a votação foi feita, realizada com 161 votos a favor e 157 contra, quase perdia. E a maioria dos presbíteros concordaram. Ambas as divindades se tornou então Deus. Após longa data de costume pagão, Constantino decretou legalmente que as duas divindades seriam uma só. E fez por consenso democrático. Um novo Deus foi proclamado e oficialmente ratificado por Constantino. Isso está na ata do Concílio de Nicaene, 1618. Esse ato puramente ecumênico, Rezu e Krishna, foi de eficácia legal. E hoje, então, no ano 1400 e pouco, eles botaram a letra J e introduziram a deidade pagã. Agora, vocês podem perceber, prezados ouvintes, que aqui está como foi que os romanos, chamado Constantino, o primeiro sumo pontífice, druida, adorador de Jesus, de Rezu Cristo, uma deidade satânica, pagã, adorador do sol, introduziu esses nomes lá dentro. Você pode perceber que até hoje um desses nomes continua bem familiarizar os seus ouvidos. Eu vou dizer a palavra em latim, era latim antigo, por exemplo, Dios, todos sabem disso, Deus romano, César. Até hoje você vai chegar e diz, vá lá na diocese. Olha a palavra diocese. Deus, César. Você pode perceber que todos esses deuses adentraram no meio. E aí o cristianismo criou sua religião. Foi criada a sua religião. E agora a bomba, prezados ouvintes, fica para o final. Agora vocês vão ver o próprio Sabino. Aqui vocês vão ver o próprio Sabino, prezado telespectador, falando as mesmas palavras. Sabino, mostra para o povo aí o que você disse. Como foi que Rezu e Cristo entrou dentro da igreja, entrou dentro do concílio de Niceia, entrou dentro da Bíblia. Vejam a seguir, prezados ouvintes, o que nós flagramos, o próprio Sabino dizendo a todos vocês, queridos telespectadores. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho fazer mais um vídeo, como sempre um pouco mais rápido, e volto. Esse vídeo que eu vou fazer, como outros que eu venho fazendo, é para que cada um tire suas devidas conclusões, tá certo? Isso não quer dizer que o que eu esteja colocando aqui é algo que eu concorde, não. Simplesmente estou colocando alguns conteúdos que eu obtive de informação, e aí cada um é um ser pensante, cada um de vocês, dos senhores, pode tirar suas devidas conclusões concernente ao conteúdo que será exposto. O que eu vou estar colocando é algumas informações que eu obtive do Concílio de Niceia e eu queria colocar para vocês algumas informações que as pessoas têm alguns pontos de vista aí diferentes e divergentes e cada um pode tirar suas devidas conclusões, ok? Bom, a maioria dos escritores cristãos da atualidade suprimiu a verdade sobre o desenvolvimento do cristianismo e ocultaram os esforços de Constantino para obter o caráter vergonhoso para conter, Constantino para conter o caráter vergonhoso dos presbíteros, que agora são chamados pais da igreja. Tá aqui as bibliografias, tá? Que depois os senhores podem consultá-las. Grupos de presbíteros tinham criado muitos deuses e muitos senhores, conforme 1 Coríntios 8,5. E numerosas seitas religiosas existiam, cada um com diferentes doutrinas, segundo Gálatas 1,6, se vê isso escrito lá, registrado. Grupos de presbíteros entraram em confronto sobre os atributos de seus vários deuses e criaram vários altares para competir com outros grupos. O que dá a entender? Que esses presbíteros que estavam em outras localidades ainda não difundiam apenas uma única religião. É esse o conteúdo que dá a entender, que eles dividiam várias religiões. E aí cada um tinha o seu devido conceito. Tá isso no quarto século.
Do ponto de vista de Constantino, havia várias facções, ou seitas, né, como alguns queiram chamar. E ele começou a desenvolver uma religião abrangente durante um período de confusão, em uma época de ignorância crassa, em 9/10 dos povos da Europa eram analfabetos. Isso foi apenas um dos problemas de Constantino, com o problema cultural da nação toda. Simplesmente não havia nenhuma religião cristã no tempo de Constantino. Simplesmente não havia nenhuma religião cristã no tempo de Constantino. Existia credo e dependia fortemente de seus assessores em questões religiosas. Ele não tinha um conhecimento teológico e dependia apenas dos seus assessores. De acordo com Eusébio, que é o pai da igreja de 260 d.C., Constantino observou que entre os presbíteros havia facções, brigas, e era necessário estabelecer um estado mais religioso. Mas ele não conseguia trazer um acordo entre as facções. Seus conselheiros avisaram que as religiões dos presbíteros tinham que ser destituídas com fundamentos e que precisava estabelecer uma de forma oficial. Constantino, então, viu nesse sistema confuso de dogmas, fragmentado, a oportunidade de criar uma nova religião e que se ligasse ao Estado, neutro em termos de conceito, e para protegê-lo por lei. Quando conquistou o Oriente em 324, enviou seu conselheiro religioso espanhol Osíris de Córdoba a Alexandria com cartas para vários bispos, exortando-os a fazer as pazes entre si. Então a briga era enorme. A missão falhou e Constantino, provavelmente por sugestão de Ossos, em seguida emitiu um decreto ordenando a todos os presbíteros e seus subordinados que viessem à cidade de Niceia, na província romana da Bitínia, na Ásia Menor. Hoje parece que é a atual Turquia, uma coisa assim. Eles foram instruídos a trazer com eles os testemunhos que discursavam para a multidão em códice, para a proteção durante a longa viagem, e entregá-los a Constantino no momento da chegada em Niceia. Seus escritos totalizaram ao todo 2.231 pergaminhos e contos lendários de deuses salvadores, bem como um relatório das doutrinas discursadas por eles. Então Constantino queria tudo quanto era informação para saber que briga que era, né? E tinha até a questão da diário, que alguns pais da igreja colocaram isso. Depois vou ver se eu consigo trazer um pouquinho do debate que houve do presbítero Ário também, que era em Alexandria. Só que não existiam vários, né? Primeiro Conselho de Niceia, os registros desaparecidos. Vamos lá. Assim, o primeiro encontro na história eclesiástica foi convocado e hoje é conhecido como Concílio de Niceia. Foi um evento bizarro que forneceu muitos detalhes sobre o pensamento clerical desde o início e apresentava uma imagem clara do clima intelectual vigente na época. Foi nessa reunião que o cristianismo nasceu. Foi nessa reunião que o cristianismo nasceu. Foi nessa reunião que o cristianismo nasceu. E as decisões tomadas no momento é que são difíceis de calcular. Cerca de 4 anos antes de presidir o conselho, Constantino havia sido iniciado na ordem religiosa do Sol Invictus, um dos 2 cultos de prosperidade que consideravam o Sol como o único Deus supremo, na época de Constantino, e o outro foi o mitraísmo. Por causa de sua adoração ao Sol, ele instruiu Eusébio a convocar a primeira das 3 sessões no solstício de verão, em 21 de junho de 325, onde o dia parece que se prolongava, né? Ainda mais no verão. Está aqui a bibliografia da informação que foi obtida. Foi nessa assembleia com tantas ramificações representadas, que um total de 318 bispos, sacerdotes, diáconos, subdiáconos e exorcistas se reuniram para debater e decidir sobre um sistema de crença unificado, que englobava apenas um Deus. Apenas um Deus. Essa era a discussão. Fosse geral para toda a nação. Por esta altura, uma enorme variedade de textos discutíveis, tá? E a bibliografia, circulava entre os. Eles apoiavam uma grande variedade de deuses e deusas orientais e ocidentais, como Júpiter, Baal, Thor, Apolo, Ares, Taurus, Minerva, Mitra, Teos, Ate, Indra, Hermes, Tamuz, Ial, Saturno, Máximo e etc. Uma porrada de deuses aí
Eles estavam tentando escolher qual seria o melhor. A intenção de Constantino em Nicéia foi a criação de um Deus totalmente novo. A intenção de Constantino em Nicéia foi a criação de um Deus totalmente novo para o seu império, que uniria todas as religiões sob uma divindade. Os presbíteros foram convidados para debater e decidir quem seria o novo Deus. Os delegados discutiram entre si, expressando motivos pessoais para a inclusão de determinados escritos que promovessem os traços mais delicados de sua própria divindade especial. Então, cada um escolheu o seu. Ao longo da reunião, deixa eu subir um pouco. Ao longo da reunião, alguns uivavam e o debate se tornava mais acalorado. E os nomes dos 53 deuses foram apresentados para discussão. Vamos subir aqui. Constantino era o espírito dominante. Ele finalmente decidiu por um novo Deus para eles. Ele determinou que o nome do grande Deus druida, Esos, com H, não com J, Jesus, que o J vem posteriormente, deveria ser juntado com o Deus oriental Krishna. Aí alguns acreditam que Krishna, que em sânscrito é Cristo, mas nem todos concordam com isso. Então está aqui para cada um dos senhores tirar as devidas conclusões, tá? E assim, Esos Krishna, ou Jesus Krishna, o nome oficial do novo Deus romano. A votação foi realizada e ambas as divindades se tornaram um Deus. Um novo Deus foi proclamado e oficialmente ratificado por Constantino.